Irmãos, boa noite. Hoje é o primeiro domingo do mês e nós vamos comemorar a nossa Santa Ceia. Vamos comer o pão, vamos tomar o vinho. E como é uma rotina, uma liturgia, né, muito já arraigada nas igrejas evangélicas, hoje eu decidi falar sobre o significado da ceia do Senhor. E a ceia em si, ceiar em si, quer dizer comer, né? E normalmente nós comemos junto com pessoas que nós gostamos, com pessoas que nos são íntimas, né? Nós comemos normalmente com os familiares, nas épocas de festas, né? O mês que vem, né? Esse ano passou voando, né? O mês que vem já estamos em dezembro, tem muitas comemorações e vocês já ouviram falar na ceia de Natal, né? O que vamos fazer para a ceia de Natal, né? Então, geralmente as pessoas vão fazer pratos diferentes, assados e bolos, né? Porque é um dia especial, certo? E tem a ceia do Ano Novo também, né? Então, nessa ceia, as pessoas, as famílias se reúnem com seus queridos. Então, só tem uma pessoa com o microfone aberto, eu não sei quem é, mas acho que o pastor Hélio vai fechar. Então, irmãos, normalmente esse ato litúrgico, né? essa ordenança, ela acaba caindo, muitas vezes, numa simples religiosidade. Né? Então, seria um ato sagrado, né? Um sacramento divino, mas acaba caindo numa rotina, numa religiosidade. E hoje eu quero assim falar com vocês, dividir com vocês um estudo sobre o significado, o verdadeiro significado da ceia. Né? Então, as pessoas acham até, muitas pessoas acham, que como a ceia, a maioria das vezes a gente vê, acompanha a ceia por 1 Coríntios 11, né, de 23 a 29, a gente acha que a ceia foi até instituída por Paulo, né? E Paulo instituiu a ceia do Senhor baseada em quê? Né? Por que Paulo inventou essa história de ceia? Né? De ser em memória ao Jesus. Né? É isso que a gente sempre pensa, né? A ceia é um memorial, né, a Jesus. Porque de onde Paulo tirou, né, essa história da ceia? Né? E então, irmãos, a gente na religião evangélica, vamos dizer assim, nós não temos todas aquelas ordenanças e mandamentos e sacrifícios que se faziam no Velho Testamento. Nós temos, basicamente, duas ordenanças. No cristianismo moderno em geral, e em especial na igreja evangélica, nós temos apenas duas ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. E aqueles 613 estatutos e mandamentos que existia no Velho Testamento, Jesus resumiu a um só. Quando ele diz, né, um novo mandamento vos dou. Qual é esse novo mandamento? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, como Jesus nos ama, a gente tem que amar uns aos outros, porque é o amor perfeito. E quem ama não precisa de outro mandamento. Né? E ainda fala, quem ama como Jesus ama, já cumpriu toda a lei. Né? Isso está em 1 João 1,7,
Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado. Então, o que é andar na luz? A luz é amor. Deus é amor e Deus é luz. Quem não ama seu irmão está em trevas, né? Então, quando Jesus diz um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, ele está automaticamente nos transportando para o reino da luz, nos tirando do reino das trevas, né? Mas, quando Paulo, voltando lá em 1 Coríntios 11, né, que todo mundo conhece, quando Paulo institui a ceia, na verdade, ele não está ele instituindo a ceia. A ceia foi instituída por Jesus, um dia antes da crucificação. Então, na noite que ele foi traído por Judas, ele instituiu essa ceia. Essa descrição, irmãos, está nos 3 evangelhos, tá? A gente vai ler, eu só vou falar em Mateus, no capítulo 26, do verso 26 a 29, em Marcos, no capítulo 14, de 22 a 25, e em Lucas. Nós vamos ver só em Lucas, porque é muito parecido a descrição nos 3 evangelhos. Lucas está em Lucas 22, 14. A gente vai nos deter em Lucas, mas os outros são bem parecidos. É uma alteração ou outra nessa descrição. Então, o pastor está abrindo, né? É Lucas 22, 14. Lucas 22, 14. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. Vocês lembram, irmãos? Ele fez a ceia com todos, inclusive com Judas, que ia traí-lo, né? Fez a ceia com todos, inclusive com Pedro, que iria negá-lo, né? Então, a gente ver como que se desenrolou a ceia, a gente vai falar sobre isso também. E disse-lhes: desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. Por quê? Porque a época dessa ceia foi a época da Páscoa. Porque Jesus quis mostrar ao mundo que ele é a verdadeira Páscoa, que ele é o verdadeiro libertador, né? E não aquela libertação que o povo teve no deserto, que quando o anjo da morte passou para matar os primogênitos, que já tinham ocorrido várias pragas, essa foi a última praga, quando o anjo passou, essa passagem do anjo, que vitimou, matou todos os primogênitos do Egito, não matou os primogênitos dos filhos de Israel, que tinha sangue na ombreira das portas, sangue do cordeiro, de um cordeiro macho imaculado. Eles mataram o cordeiro, degolaram o cordeiro e passaram o sangue nos umbrais da porta. Então, essa passagem desse anjo da morte de Jeová, que matou os primogênitos egípcios, poupou os primogênitos de Israel. Então, essa passagem se chama Páscoa. E Jesus, quando ele for morto, ele também morreu nessa época da Páscoa, né? Morreu nessa época da Páscoa. Então, continuando, Lucas 22, 16. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no meu reino, no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai-o. E havendo dado graças, disse: tomai e repartiu entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Isso está no 19. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu
deu-lhe, dizendo: isso é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então, irmãos, essa descrição de Lucas é muito completa, porque no verso 14, só voltando um pouquinho, pastor, no verso 14, fala assim: ele estava com os 12 apóstolos e ele foi comer a Páscoa. E no verso 16 diz: porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Por quê? Porque essa Páscoa comemorada por Jesus, ou essa Páscoa onde houve a revelação de Jesus como Cordeiro de Deus, era a Páscoa que olhava também para o futuro. Quando diz assim: porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, essa Páscoa, irmãos, essa ceia que Jesus fez, ele estava olhando para o futuro. Quando no verso 16 diz: até que ela se cumpra no reino de Deus. Até que ela se cumpra no reino de Deus, está baseado no, na segunda volta de Cristo. Quando a ceia está baseada na segunda volta de Cristo, nós estamos olhando para o futuro. E Jesus está dizendo: olha, a minha volta está atrelada à ceia. Está atrelada à ceia de Deus. Então, irmãos, quando nós comemoramos a ceia, nós não estamos só em memória do sacrifício de Cristo, não. Nós também estamos olhando para a frente, para o futuro, porque na comunhão da ceia nós também somos obrigados a pensar: aquele Cordeiro de Deus que me livrou do meu pecado passado, ele já me garantiu o meu futuro. Então, o verso 17 fala: e tomando o cálice, havendo dado graças, disse: tomai e reparti entre vós. Estranho, né? Ele dividiu o cálice antes. E verso 19: tomando o pão, havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo. Isto é meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Eu estou lendo 19, agora o 20. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. Então, o que aconteceu em Lucas? Jesus descreveu a ceia, tomou o pão, partiu, e a gente vai ver o significado desse pão, e tomou o cálice. Vocês sabem que o pão é o corpo de Cristo e o cálice é o sangue de Cristo, mas a gente vai ver como isso está inserido nos ensinamentos, irmãos. Então, apesar, então, eu disse, né, dos 613 estatutos do Velho Testamento, não era comum o batismo de imersão, né? Quando João batizou a Jesus, ele estava cumprindo um batismo diferente do batismo do Novo Testamento, que era o batismo da reconciliação com o Deus dos judeus, de Jeová, que era diferente do batismo do arrependimento. Qualquer dia a gente volta nesse assunto com mais profundidade, irmãos. Mas, além do batismo, como eu disse para vocês, a outra ordenança é a ceia do Senhor. Então, nós temos que conhecer muito a ceia do Senhor, porque nela se encerram vários conhecimentos, irmãos, vários desdobramentos. Então, eu vou passar para vocês
7 aspectos da ceia do Senhor, tá? 7 aspectos. Primeiro aspecto da ceia do Senhor, que nós sempre falamos, que é em memória, é trazer a memória. Mas é trazer à memória só a crucificação de Cristo? Não, não é trazer à memória só a crucificação de Cristo. Quando fala assim, fazer isso em memória de mim, quando praticar a ceia por memória de mim, é além de eu pensar, poxa, Cristo morreu no meu lugar, é eu anunciar ao mundo o sacrifício de Cristo. É eu anunciar ao mundo a remissão dos pecados ora atribuídos a nós por meio da lei. É reafirmar a nossa total dependência ao amor de Cristo, a nossa total dependência à sua misericórdia. É lembrar que Jesus morrendo na cruz nos fortaleceu para a nossa jornada. É lembrar que Deus, Pai, ressuscitou a Jesus e que Jesus está lá no seu reino e mandou para a sua noiva o Espírito Santo no seu lugar, porque Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. O noivo não está mais aqui, mas ele deixou um amigo dele, que é o Espírito Santo, que é o Consolador. Depois eu vou contar essa historinha do amigo do noivo para vocês, vocês vão ver que interessante a visão bíblica do amigo do noivo. É lembrar que ele nos resgatou da maldita lei de Moisés, que vocês sabem que Moisés foi só um mediador, né? Que é a maldita lei de Jeová, né? Que nos sentenciava à morte. Tudo isso, irmãos, está em memória de mim. Cristo quer que a gente se lembre de tudo isso no dia de hoje. Quando a gente participar da ceia, do vinho e do pão, tá? Do vinho e do pão, nós estaremos nos lembrando de tudo isso, não só da crucificação, mas lembrar de tudo o que Jesus significa para nós. O amor, a vitória, o fortalecimento, a fé, a misericórdia, a gratidão que temos com Ele, é o resgate, a regeneração que Ele nos dá pelo Espírito Santo, é lembrar que Ele nos ama incondicionalmente, que nos perdoou, que morreu por nós. Tudo isso, irmãos, faz parte dessa memória. Então, quando fizermos a apropriação, nos apropriarmos do pão e do vinho, nós temos que nos vir tudo isso à nossa memória. Por que é importante isso, irmãos? Porque tem muitas pessoas que ficam tão absorvidas no dia a dia, no problema de dívida, de trabalho, de doença, de horário, de banco, de boleto, que esquece do que Cristo fez por ela. É muito fácil a gente esquecer das coisas espirituais, porque nós estamos atolados das coisas rotineiras, das coisas carnais, das coisas físicas, das coisas cotidianas. Então é muito fácil a gente esquecer. Então, a ceia é um chamamento para esse relembrar. Eu vou relembrar tudo que Cristo significa em minha vida. E não só a ressurreição, não só a morte na cruz, irmãos. Então, primeira coisa, trazer a memória. Segunda coisa, irmãos, reafirmar a minha aliança com o noivo. Né? Então, essa história eu estava ouvindo de um pastor, eu não sabia. Ele falou o seguinte, que na época de Jesus, os judeus tinham o seguinte costume. Quando
os namorados estavam comprometidos a se casarem, né? Que era o noivo e a noiva, não eram casados ainda. O noivo se afasta da noiva e vai preparar uma casa para eles morarem, e é tradição dos judeus que o noivo se envolva até pessoalmente na construção da casa, mesmo que ele tenha dinheiro, né? E para continuar o vínculo com a noiva, ele nomeia um amigo que ele tenha total confiança, e esse amigo leva presentes dele para a noiva, e quando ele vai lá na casa dos pais a noiva o recebe e ele observa como é o comportamento da noiva. Ela é obediente aos pais, ela é uma pessoa educada, ela é uma pessoa que sabe receber uma visita, é uma pessoa que sabe cozinhar, é uma pessoa altruísta, de bom coração, é uma pessoa de bom caráter. O amigo do noivo fica observando, aí ele vai lá falar para o noivo, olha, sua noiva realmente, ela é uma pessoa de bom coração, é uma pessoa de bom caráter, é uma pessoa que sabe receber na casa dela, é uma pessoa obediente aos pais. Porque uma noiva, irmãos, que não obedece aos pais não vai ter um bom relacionamento com o marido, porque é uma pessoa de atrito fácil, né? Então, tudo isso o amigo do noivo vai observar, né? E ele, quando vai na casa da noiva, vai levar presentes. E a gente vê, irmãos, um paralelismo muito grande com o que aconteceu com Jesus. Porque Jesus é o noivo. E o noivo voltou para o Pai e ele foi nos preparar lugar. Ele não está aqui conosco, mas ele deixou seu representante, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo nos dá presentes. O Espírito Santo nos presenteia com bênçãos. O Espírito Santo nos presenteia com dons. O Espírito Santo nos presenteia com a sua presença, com a alegria de Jesus. Então, o Espírito Santo, ele é o representante, ele é Deus aqui na terra. E Jesus não está, o noivo foi tirado, a noiva anseia por estar junto com o noivo. E a Santa Ceia, irmãos, é uma oportunidade que nós temos de reafirmar essa aliança, esse compromisso. Falar para o noivo, eu anseio a tua presença, Jesus. É uma maneira de eu ceiar com o amigo do noivo, com o Espírito Santo. Então, vocês veem a importância da Santa Ceia. É eu renovar os meus laços de amor e dizer para o noivo, eu anelo a sua presença, eu quero estar logo contigo, Jesus. Então, irmãos, é reafirmar a aliança que temos com o noivo. Eu não esquecer o meu compromisso com Jesus, que é a coisa mais importante da minha vida. É não esquecermos que nós somos a noiva do Rei da Glória. O noivo, ele foi preparar lugar e, e o amigo do noivo está aqui nos ajudando, nos sustentando, nos ajudando nessa jornada até que o noivo venha, né? Porque vocês lembram da parábola das 10 virgens, né? As 10 virgens estavam aguardando o noivo e precisava de uma coisa importante na lamparina delas, precisava de óleo para que quando o noivo chegasse, a lamparina se acendesse. O que é o óleo, irmãos? O óleo é o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, amém? Então, primeira coisa, trazer a memória, importância da ceia. Segunda coisa, reafirmar o meu compromisso com o noivo, Jesus Cristo. Terceira coisa, irmãos, da importância da ceia, reafirmar a minha comunhão com o corpo de Cristo.
Porque eu faço parte do corpo de Cristo. E o corpo, irmãos, ele não é divisível. E um dedo não pode andar sozinho por aí. Porque, principalmente por causa da pandemia, e mesmo antes da pandemia, irmãos, já existia um movimento entre os cristãos de um grupinho chamado Cristão Desengrejado, né? Por quê? Porque ele falava, não, eu sou o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo fala direto comigo e Jesus Cristo, que é o mediador, eu tenho comunhão com Jesus Cristo, eu não preciso de igreja, né? Então, tem surgido movimentos assim, irmãos, e quando Jesus Cristo simbolizou a igreja dele como um corpo, a gente tem que pensar, olha, o corpo, ele respira, depende do nariz, e aí o oxigênio vai para o pulmão depende do coração para bombear o sangue, e o sangue depende dos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, depende do alimento que eu como para fabricar o sangue na medula, e para eu comer depende do estômago, e o estômago depende do pâncreas e do fígado para fazer a digestão, e depende da minha mão para trabalhar e para levar a comida na boca. Então, irmãos, é uma interdependência muito grande. Tem um microfone aberto, pastor. Então, irmãos, é uma interdependência muito grande que existe. Então, não é possível se ter um órgão funcionando isoladamente. Não é possível um membro estar funcionando isoladamente. Por isso que nós, a igreja, é o corpo de Cristo. E por isso também que essa história de denominação, é batista, é presbiteriana, é Assembleia Cristã do Brasil, é Renascer, é Universal, isso também, irmãos, não existe. Não existe no reino de Deus isso de fatiar esse corpo em denominações. Porque Jesus Cristo, ele tem um corpo só, ele não tem vários corpos. Então, quando eu reafirmo a minha comunhão com o corpo de Cristo, eu quero dizer, eu dependo de você e você depende de mim. Eu dependo do pastor e o pastor depende da ovelha. Se você não estiver aqui, irmãos, o culto não pode ocorrer. Então, existe uma interdependência muito grande. E a igreja cristã é uma igreja só. Não são várias denominações. A comunhão com o corpo de Cristo, ela é um agregado. Igreja quer dizer agregado. Não existe, então, essa história, não tem respaldo bíblico, essa história de crente isolado, de crente sem igreja. Amém, irmãos? Então, qual o significado da ceia? Trazer à memória o que Cristo significa para nós. Reafirmar a minha aliança com o noivo. Reafirmar a minha comunhão com o corpo, porque os irmãos todos vão tomar a ceia juntos. Nós agora ainda estamos sem o lugar físico para a igreja, mas os irmãos estão aí já com os elementos preparados. Amém? Outra função, irmãos, da ceia é revelar a minha paixão pela cruz de Cristo. Porque o evangelho, irmãos, é centralizado na cruz. Porque da cruz veio a remissão, da cruz veio o poder, da cruz veio o novo nascimento. Cristianismo sem cruz é falso, irmãos. Eu queria que o pastor abrisse em Lucas 9, 23. Lucas 9, 23, que fala justamente isso. A importância da cruz. A importância
da primazia de Jesus em minha vida. Então, Lucas 9:23 diz assim: e dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, Jesus falando, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, irmãos, o Evangelho tem cruz. O Evangelho não é uma colônia de férias. O Evangelho precisa da nossa seriedade, do nosso empenho, da nossa atenção. E eu queria que o pastor abrisse também, só o versículo 24, irmãos. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvará. A salvará. Então, irmãos, a gente vê que o Evangelho aponta para um lugar de descanso, mas ainda não é aqui o lugar de descanso. Amém? E 1 Coríntios 2:2 também, para a gente lembrar que o Evangelho é cruz também. A cruz maior Jesus já levou. Mas 1 Coríntios 2:2 fala assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Então, sempre lembrar que existe a cruz no Evangelho. Então, irmãos, ceia é trazer a memória, ceia é reafirmar a minha aliança com o noivo, ceia é lembrar da minha comunhão e necessidade de comunhão com o corpo de Cristo. E ceia também é saber que o Evangelho se traduz também pela cruz de Cristo. Quinto aspecto da ceia, irmãos. Ceia é alimento. E o alimento da ceia se traduz também por cura espiritual, tá? Por quê? Porque na ceia nós estamos nos alimentando de Cristo, nós estamos nos fortalecendo nele, porque Jesus Cristo é o verdadeiro pão. Nós sabemos que o povo lá de Israel comeu maná no deserto e morreu. Agora, quem se alimentar de Jesus Cristo não vai ter fraqueza espiritual, né? A gente vê muitas vezes, irmãos, pessoas sofrendo de tanta avidez espiritual, de tanta palidez espiritual, né? Às vezes a pessoa está em outras religiões, não aceita o cristianismo, e às vezes a pessoa está tão triste, tão desesperançada, você apresenta o evangelho, a pessoa não quer. A pessoa não quer a verdadeira cura, o verdadeiro pão que traz vida ao mundo, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 11:28, que é o que eu comecei a falar, né, de Paulo, né, quando ele descreve, porque Paulo ele acabou sintetizando em 1 Coríntios todos os aspectos da ceia, né? Então, em 1 Coríntios 11:28, fala que se a pessoa estiver na dúvida, eu estou em pecado, eu estou em frieza, eu estou mal diante de Deus, em 1 Coríntios 11:28 fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você se examine, você confesse seu pecado, você se acerte diante de Deus. E você se examinou, se acertou diante de Deus, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Por quê, irmãos? Às vezes a pessoa está num pecado tão grande e ela não reconhece o pecado. Se ela comer a ceia indignamente, ela vai trazer juízo para ela vai trazer condenação para ela. Por isso que antes da ceia, irmãos, e de preferência que isso tenha continuidade, se acerte com Deus. Se você está em pecado, reconheça antes o seu pecado, antes de você se apropriar, antes de você tomar a ceia, porque senão isso vai trazer juízo sobre você,
porque a ceia, irmãos, é uma coisa muito importante. A ceia não é um ato vulgar, um ato, não, vamos tomar ceia aí, qualquer um toma ceia. Não, irmãos, a pessoa tem que estar convertida, tem que estar batizada. Senão, a ceia pode trazer juízo sobre a pessoa, principalmente se a pessoa estiver desviada em pecado. Ela tem que se reconciliar com Deus, né? Então, temos que ter comunhão com Deus para que a ceia tenha o poder de ser o pão vivo em nossas vidas. Eu queria que o pastor abrisse também em João 6:51, que fala muito sobre a importância desse pão vivo. João 6:51 fala justamente desse pão que traz vida, desse pão que alimenta. Então, João 6:51 fala assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Verso 57. Assim como o Pai que vive me enviou, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também por mim viverá. Este é o pão vivo que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná no deserto e morreram, né? Então, irmãos, vocês veem que o pão, quando Jesus dá essa explicação aqui em João, a gente vê que a carne dele que foi dilacerada é simbolizada pelo pão. Até no começo do Evangelho, criticavam os judeus falando que se pregava canibalismo no Evangelho, mas na verdade isso tem um sentido espiritual, né? Então, em memória, comunhão com os irmãos, reafirmar o nosso laço com o noivo, termos a participação no corpo de Cristo. E sexto aspecto da ceia, irmãos, quando participamos da ceia, fazemos menção da segunda vinda de Cristo. Em João 14:1, queria que o pastor abrisse João 14:1, porque a ceia, eu disse, nós olhamos para o corpo, nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para a cruz, e em João 14:1, nós estamos olhando para a segunda vinda de Cristo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Lembra da história do noivo que eu falei? Que o noivo foi preparar lugar? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Irmãos, nós temos que valorizar tanto isso, irmãos, que a nossa passagem para a glória tem que ser exultante, irmãos. E como nós tememos, né, essa passagem. Mas nós temos, irmãos, que ter fé nessa palavra. Jesus foi preparar lugar, como lá o costume do noivo judeu foi preparar a casa. Jesus está preparando lugar para nós. Glória a Deus, irmãos. Então, queremos e sabemos que essa segunda
segunda vinda de Cristo está próxima, porque todos os sinais comprovam isso. Estejamos, irmãos, preparados e alegres, porque nós vamos encontrar o nosso Rei da Glória, Jesus Cristo. Porque o mundo, irmãos, está cheio de aflições. Está cheio de aflições. Mas esperamos o Rei da Glória, está lá na glória com Cristo, com os apóstolos, irmãos. Olha, com Jesus Cristo nos pregando. Nossa, que maravilha, irmãos, que maravilha vai ser lá no céu. A gente vai rever as pessoas que a gente conhecia, que faleceram, que adormeceram em Cristo. Que coisa maravilhosa, irmãos, vai ser o céu. E Jesus, na ceia, aponta para isso também. Quando tomamos a ceia, irmãos, então temos a esperança da sua volta, né? Porque ele fala assim, quando Jesus instituiu a ceia, ele fala assim, olha, essa é a última ceia que eu vou fazer com vocês. Depois a próxima vai ser lá na glória, né? Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus prometeu várias vezes que vai nos resgatar, que vai nos resgatar nas nuvens. Né? Então, quando comemos a ceia do Senhor, irmãos, estamos anunciando esta segunda volta. Estamos anunciando que Jesus foi nos preparar lugar. Em Mateus 26, 29, fala exatamente isso também. Eu queria que o pastor abrisse, porque essas passagens, irmãos, eu sei que vocês já conhecem, mas são passagens tão lindas e que realmente vêm a ilustrar isso que a gente está falando. Mateus 26, 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba novamente convosco no reino do meu Pai. E digo-vos desde agora, Jesus está dizendo, aquela foi a última ceia dele. Ele fala, não beberei desse fruto da vida, da vide, até aquele dia em que o beba de novo, né, convosco no reino do meu Pai. Então, irmãos, nós vamos cear lá na glória com Cristo. Ele prometeu. Amém, irmãos? Olha que coisa maravilhosa. E em Apocalipse 19, 7, também fala dessa grande ceia, irmãos, que nós vamos celebrar lá na glória com o Pai. Apocalipse 19, 7, irmãos. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho são as justiças dos santos. E disse-me, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, irmãos, anelamos para essa ceia das bodas, onde vai se celebrar o casamento do noivo com a noiva de Jesus Cristo, com a sua igreja, irmãos. Amém? Então, o sexto aspecto da ceia é anunciar a segunda vinda de Jesus Cristo. Quando ele disse, vou preparar-vos lugar. Quando ele disse, onde eu vou estar, vocês vão estar também. Quando nós formos os convidados das bodas do Cordeiro, que vai acontecer lá na glória, irmãos. Sétimo aspecto, irmãos, da ceia, que eu acho assim que eu não vou falar que é o principal, que todos que eu falei são muito importantes, mas é um aspecto muito importante também, está no final, mas ele é muito importante. Quando eu participo da mesa do Senhor, eu me torno um com Ele.
A mesma coisa, quando a pessoa participa da mesa com demônios, ela se torna um com os demônios, né? Isso está escrito na Bíblia. Eu, participando da ceia, eu vou ser um com Cristo. Como Ele é um com o Pai, eu vou ser um com Cristo. E eu, sendo um com Cristo, eu vou receber a mente de Cristo, eu vou imitar Cristo, eu vou ter o coração predisposto à vontade de Cristo. E tudo isso, irmãos, faz parte do milagre da ceia, do ato da ceia. Por isso que a ceia não é uma religiosidade, uma rotina de primeiro domingo do mês. É eu me apropriar de dois elementos que têm uma simbologia enorme, que atrás desses dois elementos, irmãos, tem toda a vida de Cristo, tem toda a vida cristã da igreja. Então, eu participar da mesa do Senhor é eu me tornar um com Ele, é ser parecido com Cristo, é refletir a sua glória, irmãos. Porque se eu sou cristã, participei verdadeiramente da glória de Cristo, eu tenho que refletir na minha vida a glória de Deus. Eu tenho que participar dessa mesa e ter a comunhão com os irmãos, mas também a comunhão com Cristo, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 10, 16, porque, irmãos, nós não podemos participar de duas mesas ao mesmo tempo, entende? Não podemos estar com o pé em duas canoas. Então, em 1 Coríntios 10, 16, fala assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Está vendo, irmãos? Quando nós nos apropriamos do pão da ceia, nós viramos pão também. Olha que interessante, né? Nos apropriamos do corpo de Cristo. Aí fala, nós vamos virar pão, e pão serve para alimentar, né, irmãos? Somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, irmãos, vou ler até o 20. Vou ler até o 20. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar, mas o que eu digo, que é o ídolo, é alguma coisa? Ou que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Então, irmãos, quando estamos em intimidade com os demônios, nós estamos na mesa com os demônios. Aí, verso 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, irmãos, hoje vamos participar da mesa do Senhor. Hoje vamos nos apropriar da comunhão, da ceia com o Senhor. Hoje, irmãos, vamos trazer à memória o que Cristo fez por nós. Hoje vamos reafirmar a nossa aliança com o noivo. Hoje vamos ter comunhão com o corpo de Cristo. Não vai existir ninguém desigrejado. Hoje, irmãos, vamos saber que a ceia é o nosso alimento espiritual. Hoje, irmãos, vamos participar com alegria, porque sabemos que a segunda vinda de Cristo está próxima. E, irmãos, para terminar o significado da ceia, vamos nos tornar pão, um só com Ele. Amém, irmãos? Então, essa palavra que eu trouxe para vocês hoje, eu acho, pastor, que a gente pode emendar a ceia. Sim, Primeiro, podemos sim. Só vou parar a gravação.
Amém.